Olá, estamos iniciando mais um culto em seu lar. E o tema que eu gostaria de abordar aqui é a alegria. Mas não é a alegria do mundo, não é a alegria falsa, não é a alegria pecaminosa. É a alegria verdadeira, a alegria genuína, a alegria pura, a alegria que vem do Senhor Deus. Essa é a alegria que a Bíblia fala que faz toda a diferença na nossa vida. Eu não sei como você está hoje, espiritualmente falando, se está bem, se não está bem, se você está fraco, se você está forte, se você está para cima, se você está para baixo, eu não sei como é que está a sua situação. Mas a alegria do Senhor, ela faz toda a diferença na nossa vida. A alegria do Senhor, ela nos empurra, ela nos capacita, ela prepara o terreno para que o poder de Deus haja em nossa vida. Então, amigo e amiga, eu gostaria muito que você prestasse atenção na palavra, participe do culto orando, enfim, faz o seu papel, tá bom? Mas importante mesmo, mais que tudo, é você entender a palavra de Deus, tá bom? Vamos fazer uma oração inicialmente. Se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser ficar sentado, fique. Se você quiser ficar de joelhos, fique. Faça o melhor para Deus que você puder, tá bom? Falemos com Deus então. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos em oração neste momento e somos gratos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por poder falar contigo, por poder, meu Deus, buscar a tua face na tua palavra. Obrigado, meu Deus, por podermos estar aqui agora, reunidos em nome do Senhor Jesus, embora seja uma reunião virtual, o Senhor está ouvindo a minha oração neste momento e também está ouvindo a oração que essa pessoa faz agora, neste momento. O Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente. Ou seja, o Senhor pode tudo, o Senhor sabe tudo e o Senhor está em todos os locais ao mesmo tempo. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor, começa já a falar ao coração desse homem e dessa mulher. Começa a mostrar, Pai, no coração deles que eles não estão sozinhos, que o Senhor está com eles e que o Senhor deseja abençoá-los, ajudá-los, levantá-los, meu Senhor. Meu Deus, essa pessoa que está enfrentando uma luta muito grande hoje, uma luta difícil, talvez com a família, com o casamento, com os filhos, talvez na parte financeira, talvez na parte sentimental, na saúde, eu não sei. Mas o que eu sei plenamente é que o Senhor deseja tirar essa pessoa desse sofrimento. Então, meu Deus, que a tua mão poderosa se estenda agora para fazer um milagre, para fazer essa pessoa sair do fundo do poço, para que essa pessoa receba força do Senhor para superar, para vencer todas essas dificuldades pelas quais ela está passando. E meu Pai, fala conosco na tua palavra, Senhor. Fala conosco pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ensine, nos ajude, nos ilumine, nos abra o entendimento, para que nós possamos receber a tua palavra, receber a fé e com esta fé, Pai, lutarmos para vencer todas as batalhas e na certeza da tua santa resposta, nós te agradecemos desde já, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Diga graças a Deus, amigo. Isso, pode falar graças a Deus, louvado seja Deus, amém? Muito bem, tem a sua Bíblia consigo? Se você puder, pegue a sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, não tem importância, vai aparecer o texto escrito aí no rodapé, vamos dizer assim, do seu televisor ou da sua tela aí, tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia então no livro de Neemias. Neemias, lá no Antigo Testamento, no capítulo de número 8. Tem a sua Bíblia? Neemias, capítulo de número 8. Pronto? Muito bem. Eu tenho que resumir para você porque o texto é longo, tá? Mas eu vou colocar para você a parte principal do tema de hoje, que é a alegria do Senhor. O povo de Israel estava se reorganizando. O povo de Israel estava se levantando. E Neemias, ele era o governador, quem governava na época. E havia um outro rapaz chamado Esdras. Esdras, ele era o sacerdote e também era aquele que escrevia, aquele que tinha leitura e escrita. Então ele escrevia, copiava os livros da lei, aquela coisa toda. Então, o povo estava se reerguendo.
Mas uma pessoa, ela só pode ficar de pé, uma pessoa só pode se levantar mesmo, em qualquer situação. Não é só naquela época que nós vamos ler aqui, não. Hoje também é assim. Qualquer pessoa que queira ter sucesso, que queira se levantar, que queira estar por cima e não por baixo, qualquer pessoa que queira ser cabeça e não cauda, ela precisa se levantar com a força da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Lembra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1? Diz assim: no princípio era o verbo quer dizer palavra, tá? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Depois um pouquinho mais para frente é dito assim: e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O verbo quer dizer Jesus, ele se fez carne, ele veio a este mundo em forma de homem e habitou no meio de nós, naquela época, né? Fisicamente, eu quero dizer. Então, a palavra de Deus é o que faz a gente se levantar. É o entendimento, não é apenas a palavra, mas é o entendimento da palavra de Deus que faz a gente ficar de pé. É o entendimento da palavra que traz fé ao nosso coração. É o entendimento da palavra que faz a gente ter força espiritual. E é o entendimento da palavra que faz com que a gente passe a enfrentar as dificuldades da vida com outra mente, com outra visão, com uma outra postura. Sem conhecer a palavra de Deus, a pessoa ela vai enfrentar os problemas da vida, ela desmonta, ela desmorona. A pessoa, porque não tem entendimento, não sabe o que é o que não é, ela até tenta lutar com a vida. Pode ser o seu caso, né? Está lutando com um problema, mas você não vê vitória. A pessoa, quando ela quer se levantar sem o auxílio da palavra de Deus, ela até consegue por um momento, mas depois ela começa a cair de novo. Agora, quando nós nos baseamos nas promessas de Deus, na palavra de Deus, nas advertências de Deus, nos ensinamentos de Deus, na Bíblia, aí, meu filho, não tem para ninguém. Aí a gente vence mesmo. As batalhas existem, mas baseados na palavra a gente cresce, entendeu? As lutas espirituais, Satanás e seus demônios, eles estão ao nosso redor. A Bíblia diz isso. Não é isso que a Bíblia fala? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. O diabo é semelhante a um leão furioso, ele quer devorar. Se a gente não tiver o entendimento da palavra, ele devora. Como a gente vê tanto crente sendo devorado pelo leão, né? Devorado na saúde, devorado nas finanças. Quantos crentes aí com a vida sentimental destruída, com o casamento destruído, com os filhos se perdendo. Por quê? É falta de entendimento, é falta de crescer na palavra. Por isso que nós precisamos muito entender o que a palavra de Deus diz. E todos aqueles que têm esse entendimento, eles conseguem repelir o diabo, eles conseguem repreender o mal, eles são curados pela fé, prosperam pela fé. Quer dizer, o entendimento da palavra muda a nossa vida. Então, voltando no tema aqui. O povo de Israel estava reunido e Deus queria que o povo se levantasse. Como eu falei ontem, no culto em celular de ontem, Deus é um Deus positivo. Mas o nosso Deus também é um Deus alegre. Então, Ele quer o bem de cada um de nós. O Senhor Deus, Ele quer o nosso benefício. Ele quer ver a gente lá em cima. Mas, para isso, dependemos de ouvir e entender a palavra dEle. Então, o povo de Israel reunido e, de repente, então, Esdras, o sacerdote, né? O Neemias, que era o governador, e também os levitas, eles começaram, a ler a palavra de Deus que eles tinham naquela época, que naquela ocasião era a lei de Moisés. Então eles começaram a ler a lei de Moisés, a lei de Deus para aquela época, para o povo de Israel. Só que eles não só liam, eles explicavam. Vou ler um pedacinho do texto para você. Neemias, capítulo de número 8, versículo 8 também. Diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Veja que a Bíblia é muito clara aqui, né? Aquele pessoal lá, o Neemias, Esdras, o sacerdote. Vou ler o versículo 9 para você. Olha aí. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba,
e os levitas que ensinavam todo o povo. Olha aí, tá vendo? Então eles ensinavam. Gente, você tem que entender que o que falta para muito cristão hoje é ensinamento da palavra de Deus. Muitas pessoas acham que ser crente é só frequentar a igreja, ir na igreja e receber uma oração. Não, isso aí é o mínimo. Deus quer que você cresça espiritualmente, mas tem que entender a palavra, ser ensinado na palavra, porque ninguém nasceu sabendo, né? O Espírito Santo mesmo, ele nos ensina. O próprio Senhor Jesus deixou na igreja mestres, pastores e mestres para guiar e para ensinar, né? Ninguém nasceu sabendo. Né? E o próprio Espírito Santo nos ajuda você quando você está lendo a Bíblia com o coração aberto, com sinceridade, o próprio Espírito Santo vai te iluminar em muita coisa. Né? Então Deus quer que você entenda a palavra dele, porque entendendo vem a fé verdadeira. Então o povo estava sendo ensinado na palavra de Deus. Deus queria que aquele povo prosperasse. Deus queria que aquele povo fosse livre, verdadeiramente livre, espiritualmente livre. Deus queria que aquele povo tivesse sucesso. O que você acha que Deus quer para você hoje? Você acha que Deus quer você aí doente? Não, Ele não quer. Você acha que Deus quer que você fique aí prostrado, acabado, derrotado? Não, Ele não quer. Você acha que Deus quer que o seu casamento termine? Não, Deus não casou um homem e uma mulher, ou melhor dizendo, Deus não une um homem e uma mulher para ficarem separando. Não, Ele une para que eles possam ser fiéis um ao outro até que a morte os separe. Deus ele deseja para a gente sempre o melhor, saúde, prosperidade, bênção espiritual, autoridade espiritual, ele deseja que a pessoa seja cheia do Espírito Santo, e tudo de bom que ele quer, mas tudo isso vem pela palavra. Então o povo ali começou a ouvir a palavra e começou a se comover, o povo começou a ficar assim, até chorar, né? Porque eles ouviam a palavra de Deus, então eles sentiam isso, era Deus falando com eles através daquelas palavras lidas e explicadas por Neemias, por Esdras e pelos levitas. Como está acontecendo hoje aqui. Nós não vivemos mais na lei de Moisés. A lei de Moisés ela foi somente para o povo de Israel. Hoje, Deus colocou no nosso coração, quando nós aceitamos a Jesus, Ele já coloca no nosso coração o desejo de fazer o bem. O desejo, foi isso que Jesus ensinou. Né? Quem ama o próximo, quem ama a Deus e ama o próximo, já está cumprindo toda a lei. Entendeu? Então, verdadeiramente, aquele povo de Israel precisava crescer e eles entenderam que aquelas palavras lidas por Esdras, Neemias e os levitas eram palavras de Deus para eles. Como que você reage quando você escuta uma pregação? Você acha que é o homem falando? Ou você acha que é Deus falando pela boca do homem? Porque dependendo do modo como você escuta, você não recebe bênção. Tem pessoas que escutam o pastor pregar, mas é um homem falando, a opinião do homem. Essas pessoas não vão receber nada. Mas tem aquelas pessoas que quando estão diante do altar ou diante de uma pregação baseada na palavra, tem pessoas que são humildes em dizer, é Deus falando comigo, é o pastor ali, ou o pregador ali. Mas Deus está usando a boca deles para falar comigo. E foi assim que aquele povo de Israel interpretou. Neemias, Esdras e os levitas falando com eles, mas eles entendendo que era Deus usando a boca deles para abençoá-los. Porque eles só falaram da palavra de Deus. Então, eles estavam emocionados, comovidos. Todo o povo saiu da sua cidade, saiu de onde eles estavam, dos campos, e se reuniu ali diante de Neemias, Esdras e os levitas, para ouvir a palavra e serem ensinados. E assim foi. Então eles começaram a ficar comovidos, choraram. O temor de Deus, né? Deus falando ali pela boca dos três ou de mais pessoas ali, e eles com o coração ali compungido, com o coração apertadinho, porque pela falta de conhecer a palavra, muitos andavam no erro. Mas agora estavam se colocando diante de Deus para viver uma vida reta. Aí então, o Neemias disse algo para eles. Ele diz assim, olha, capítulo de número 8, versículo de número 10. Ele diz assim, disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor.
Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vou repetir para você, o finalzinho. Neemias disse, porque a alegria do Senhor, a alegria de Deus, é a vossa força. Veja que a alegria do Senhor significa a alegria que vem da parte de Deus para a gente. É a nossa força. Se eu quiser vencer na vida, em qualquer situação, eu tenho que ter força. Mas não é a força mental, não é a força do braço, é a força espiritual. Essa força vem do Senhor, essa força vem de Deus. Quando eu abro o coração para a palavra de Deus, deixo essa palavra entrar no meu coração, a primeira coisa que surge é a alegria. A alegria de conhecer as promessas de Deus, de conhecer o plano de Deus para a minha vida, de conhecer o que Deus deseja para mim, de conhecer o que Deus me deu, de saber o que eu sou a partir do momento que eu aceitei Jesus. Ou seja, quem aceita Jesus não é mais criatura, não é mais uma pessoa perdida, é salvo, é feito filho de Deus, herdeiro de Deus, nova criatura. Nova criatura, a velha criatura já passou quando a pessoa aceita Jesus. E uma nova criatura surge no interior dela. E isso traz alegria para a gente. E essa alegria que dá força para a gente lutar e vencer. Então, continuando o texto aqui, no versículo 11 diz assim, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente. Regozijar quer dizer alegria profunda, muita alegria, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Veja que aquele povo só teve alegria, parou a tristeza, parou o chororô, parou o pessimismo, porque eles tinham entendido a palavra de Deus. E quando a gente entende, a primeira coisa, repito, é alegria, uma alegria inexplicável. É uma alegria que ninguém consegue compreender, porque temos problemas? Sim, mas com a alegria que Deus nos dá, a gente começa a olhar para o problema como se ele fosse nanico, minúsculo, microscópico até. Porque a alegria dá força para a gente. Tanto é que ele fala, a alegria do Senhor é a vossa força. Quando a pessoa não tem essa alegria, um probleminha desse tamanho vira um gigante para a pessoa. Já reparou como é que é? Às vezes a pessoa tem um probleminha minúsculo, mas para ela parece que é o fim do mundo. É porque essa pessoa está fraca. Ela está fraca, ela precisa de força. E não estou falando de pessoas do mundo, estou falando de pessoas que já são cristãs. Elas estão fracas porque não têm alegria. Elas têm vontade de chorar de tristeza ao invés de rir de alegria. Entendeu? É desse modo que a sua vida começa a mudar, com a alegria do Senhor. Muito bem. O que nós podemos falar mais sobre a alegria do Senhor? Você pode perguntar, pastor, como é que eu faço para essa alegria vir na minha vida? Eu sei que o senhor explicou aí, tem que ouvir a palavra e entender a palavra. Sim, exatamente. Mas a palavra de Deus, ela tem que permanecer no seu coração. Não é ela ficar por um momento e depois ir embora. Você precisa guardar no seu coração a palavra de Deus. Vamos ver um outro texto na Bíblia? Tem a sua Bíblia aí? Salmo 103. Abra sua Bíblia agora, está em Neemias, dá um pulo para frente, vai no livro de Salmos, no Salmo de número 103. Olha o que está escrito aí. No versículo 1, diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Veja que promessa tremenda. Ele fala assim, não esqueça dos benefícios do Senhor. Ele perdoa todas as tuas iniquidades, se você se arrepender e pedir perdão. Ele sara todas as tuas enfermidades. Ele sara, ele cura. É isso que está falando aqui, todas, não importa qual seja, doença antiga ou doença nova, não importa, ele cura. Ele fala que ele redime da cova
a tua vida, quer dizer, você pode estar para morrer, mas ele pode reverter o quadro. Ele fala, quem farta de bens a tua velhice. Bens aqui é materiais. Veja que ele garante da provisão para cada necessidade material que você tenha. E ele fala que a tua mocidade se renova como a da águia. A águia, dizem alguns especialistas, que a águia se renova com o tempo, né? Ela ao invés de envelhecer e ficar inútil, não, ela se renova, ela renova as suas forças. Parece que a águia nunca envelhece. Parece, lógico, um dia a águia, aquela águia americana, né, aquela grandona, ela vai envelhecer, vai morrer, mas ela, vamos dizer assim, ela prolonga a sua vida útil por muito tempo. Então, o nosso Deus está dizendo, não se esqueça dos meus benefícios, não se esqueça, ou seja, lembre-se sempre, sempre. O que traz alegria do Senhor para a gente é a palavra de Deus. Olha aquele povo lá que eu li agora há pouco para você, o povo de Israel, né? Eles estavam ouvindo a palavra e aquilo trouxe alegria para eles. A alegria do Senhor é a nossa força, a verdadeira força vem de ouvir a palavra de Deus. Eu vou contar para você um pequeno testemunho pessoal. Há muitos anos atrás, isso há quase 25, uns 25 anos mais ou menos aí. Eu me lembro que quando eu me converti ao Senhor Jesus devido a uma enfermidade, uma doença. E uma doença grave, uma doença que estava me tirando a vida. Em um mês eu emagreci 14 quilos e tudo mais. Então alguém me falou de Jesus, me entreguei para ele, me converti. Me converti pela dor, né? Mas graças a Deus por isso. Se não fosse pela dor, talvez eu jamais tivesse aceitado Jesus, né? Mas não tem problema, é aquele velho ditado, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E graças a Deus, se foi pela dor, o único meio que Deus pôde me fazer conhecê-lo, dou graças a Ele. É claro que a doença não é Deus que coloca, a dor não é Deus que põe, mas Ele permite. A gente estava na rebeldia, né? Eu estava na rebeldia, não queria saber de Deus, então Deus não tem como proteger. Até que chegou a doença e na hora que a gente vê a morte, na hora que a gente percebe que a vida está indo embora, a gente então abre o coração para Deus. E eu me converti. E como eu disse num outro culto em seu lar, esses dias atrás, a enfermidade que eu tinha no intestino, ela demorou 3 meses para assumir. Eu fiquei na fé, eu aprendi a fé, aprendi a palavra de Deus, eu aprendi que a primeira coisa que a gente tem que buscar é a salvação da alma. Tanto é que quando eu me converti eu pensei assim, olha, se eu morrer agora eu sei que eu vou para o céu, isso é o que mais me importa. Mas a misericórdia de Deus me permitiu ficar aqui até hoje, né? Então foram 3 meses de luta contra os sintomas, contra as dores e contra a pressão psicológica, porque o psicológico ele quer ali dizer que você vai morrer, que você não vai sobreviver. Então eu fiquei naquela luta. E eu me lembro que o último ataque de Satanás, porque nesses 3 meses, naqueles 3 meses, que eu estava nessa luta contra a enfermidade, já estava convertido, né? Você pensa que Satanás não ficou tentando me infernizar, me colocar dúvidas na cabeça sobre a palavra de Deus? Ele tentou de tudo para que eu voltasse para trás. Mas glória a Deus, não é glória a mim não, é glória a Deus, que nunca me desamparou e nunca me deixou sozinho. O Espírito Santo sempre ali, me fazendo lembrar das palavras de Deus, das promessas de Deus. Eu me lembro que a última cartada que o diabo deu contra mim foi um dia que eu estava em casa, nem vamos dizer assim, nem no ministério, nem na obra eu estava. Eu era apenas uma pessoa que tinha acabado de se converter, nem igreja fixa eu tinha para frequentar. Então, a última cartada que Satanás deu contra mim foi num dia à noite, que eu estava sozinho em casa, eu estava sentado no sofá e aqueles pensamentos tentando vir de morte, vai morrer logo, vai morrer cedo. Na época eu tinha 26 para 27 anos e você vai morrer logo, você vai morrer logo. E aí o Espírito Santo, ele me fez lembrar da palavra de Deus. Eu já tinha lido, mas eu não me lembrava, mas o Espírito Santo faz a gente lembrar coisas que a gente ou ouviu numa pregação ou já leu na Bíblia. E ele me fez lembrar do Salmo 90. O Salmo 90 tem um pedacinho dele ali que fala que a nossa vida, o mínimo que a nossa vida deve chegar é aos 70 anos. O mínimo, daí para mais. Eu estava com 26 anos, ou seja, segundo a palavra de Deus, eu tinha ainda aí pelo menos uns 45 anos. 45, 44, 46, pelo menos, no mínimo. Quando eu fui pegar minha Bíblia e fui conferir
quando eu vi essa palavra de Deus, eu comecei a rir. Quando eu vi que a minha vida não precisava terminar aos 26, aos 27 anos, mas quando eu vi que a minha vida podia chegar até os 70, no mínimo, ia depender de mim, claro. Porque você pode estar se perguntando, mas se for assim, por que tem gente que morre cedo? Por vários motivos. Pecado, vida errada, né? Uma vida de comer coisa errada, uma vida de drogas, uma vida de brincar com a morte. Tem pessoas que abusam na estrada, dirigem bêbados, excesso de velocidade, desobediência aos pais e um monte de coisa. Não é porque Deus prometeu que automaticamente vai acontecer. Depende de você também. Viva errado que a tua vida encurta, tá? É assim que acontece. Agora, se eu agradar a Deus, viver reto aos olhos dele, a minha vida vai ser esticada nessa terra. Então, quando eu vi no Salmo 90 que o mínimo da vida de um homem que Deus deseja, o mínimo é 70 anos, daí para mais, eu comecei a cair, eu caí numa gargalhada. Eu comecei a rir, mas no espírito, vinha lá de dentro. E eu ri da dor de barriga. Modo de falar, dor no estômago aqui, né? Porque forçava os músculos, eu ria. E parecia que o diabo tentava falar, tá rindo do quê? Você vai morrer. E eu falei assim, saiu da boca, seu burro, idiota, falei pro Satanás, né? Você não sabe que eu vou viver no mínimo até os 70? Porque Deus prometeu na palavra dele. Aquela palavra de Deus que estava na Bíblia me encheu o coração de uma força tão grande, uma alegria, que eu comecei a rir. Fiquei um tempão rindo sozinho. Se alguém chegasse, a minha esposa chegasse naquela hora, eu ia falar, tá louco, né? Ficou doido aí, né? Não, mas era a alegria do Espírito Santo. Uma alegria inexplicável. Aquele foi o último dia que eu tive algum sintoma no corpo. O último dia. Dali nunca mais, até hoje, pela graça e pela glória de Deus, estou aqui de pé, glorificando a Deus, servindo a Ele como Ele me chamou. Então veja que é a palavra de Deus que traz alegria para a gente, e essa alegria traz força para continuar lutando e para vencer os problemas. Veja que essa alegria vem quando você tem entendimento da palavra de Deus. E o que eu vou dizer para você aqui, eu já disse outras vezes, mas é bom reforçar. Assista os nossos outros vídeos. Assista os outros cultos em seu lar. Ali é falado muita coisa, muitas promessas de Deus. E quando você então enfia essas promessas no coração, e você fala com a boca, e você vive meditando nelas, você começa a ter uma alegria inexplicável. As pessoas vão até te achar doido, como eu disse agora há pouco, porque elas não entendem como é que você, com tanto problema, consegue ficar feliz. Pois é isso que a palavra de Deus faz. E aí, essa alegria se transforma em força. Força inexplicável. Força mental, força espiritual, até força física. Porque a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela fortalece até os nossos ossos. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que o ensinamento de Deus é vida e saúde para quem dá atenção para esses ensinamentos. É saúde, então tudo isso vem na gente, essa força para enfrentar as batalhas, força para enfrentar o problema no casamento e vencer, força para enfrentar o problema na família, força para você enfrentar problemas financeiros, essa força inexplicável. O diabo tenta te impedir, mas você passa por cima dele como se fosse uma máquina de guerra, um tanque de guerra. Você mói o capeta, você mói o demônio que está tentando te levar para o fundo do poço. Quando você tem a alegria do Senhor, tem a força do Senhor, tá bom? É assim que a força vem. Então, na sua casa, leia o Salmo 103 de novo e não se esqueça de nenhum dos benefícios dele, porque é dessa maneira que essa força sobrenatural vem pra gente. Tá bom, amado? É dessa maneira. Vamos orar agora? Tem aí o seu copo com água, quer pegar? Então pegue ali, vamos orar a Deus então e nós vamos já encerrar. Vamos falar com Deus? Quer ficar de pé? Quer começar a se alegrar agora? Levanta as mãos para o céu, agradeça, comece a agradecer. Deixe os problemas para lá, não fique pensando em problema agora. Agora é hora de você se alegrar no Senhor. Se alegrar porque o mesmo Deus que fez uma obra na minha vida, Ele quer fazer na tua. Porque Deus não faz diferença de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer abençoar todos de igual modo. Agora, você precisa ter uma postura de fé, uma postura de homem e mulher de Deus, que confia em Deus e não se abala por nada. Vamos falar com Deus então? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos traz a alegria e a força.
A força do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra na nossa vida. Obrigado porque o Senhor prometeu nos salvar, nos curar, nos prosperar, nos fazer mais que vencedores. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos põe por cabeça e não por cauda, é aquele que nos coloca por cima e não por baixo. Obrigado, meu Deus, pela bênção e pela vitória. Da minha parte, Pai, eu oro em favor dessa pessoa que está agora orando comigo. Eu repreendo o mal que está na vida dela, eu repreendo em nome do Senhor Jesus o espírito maligno que está nessa casa, atormentando essa criança, atormentando o marido ou a esposa, todo mal que há, eu exijo em nome do Senhor Jesus, saia agora, e não volte mais. Pai, te apresento esse copo com água e demais elementos e recebemos tudo isso de tuas mãos, abençoado, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Muito bem, amiga e amiga, está abençoado, tem água aí, quer beber? Pode beber e fica nessa paz, que Deus é totalmente poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu e Ele quer te abençoar, tá bom? Ande no caminho reto, saia do caminho do erro, saia do caminho do mal, que nem eu falei agora há pouco, quer vida longa e com prosperidade e com vitória, saia do caminho errado. No caminho errado, tua vida encurta e além de ser uma vida totalmente derrotada nessa terra, tá bom? É simples assim. Faz o que é certo e Deus vai te abençoar. Nós somos a Igreja do Ministério da Fé Bíblica, estamos aqui, a nossa sede em Espírito Santo do Pinhal, a rua Vereador Estevão de Filipe, número 95, bem ao lado do supermercado Biasuto, e você, como sempre, é nosso convidado especial. Tá bom, amado? Deus te abençoe e até a próxima.